Passe espírita. Eu ouvi falar. A limpeza do espírito, para mim, é algo comum. Eu vejo como uma bênção. Se livrar das energias ruins. Eu sou Adilson Mota, eu trabalho com magnetismo há 8 anos no Instituto Espírita Paulo de Tarso e profissionalmente eu sou técnico judiciário. Eu sou Ana Cristina Vargas, profissão advogada, moro em Pelotas e sou trabalhadora, magnetizadora da Sociedade de Estudos Espíritas Vida em Pelotas, Rio Grande do Sul. Meu nome é Ionara Rocha, eu moro nos Estados Unidos, na Flórida. Eu sou empresária, moro nos Estados Unidos há mais de 20 anos e trabalho com magnetismo há mais ou menos uns 15 anos. Meu nome é Roberto Lima, eu trabalho como gerente de projetos no Rio de Janeiro. Atualmente eu faço um trabalho com magnetismo na minha casa espírita, que se chama Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, fica em Niterói, Rio de Janeiro. Meu nome é Francisco Eustáquio, eu sou jornalista aposentado e tem praticamente uns 9 anos que eu conheço o magnetismo. Bom, eu sou Jacomelo, sou formado em Engenharia Civil, pós-graduado em Psicanálise, mas na realidade eu sou escritor espírita, pesquisador do magnetismo, trabalho nisso há mais de 45 anos. E tenho me dedicado muito, tanto escrevendo, quanto pesquisando e, sobretudo, trabalhando no dia a dia com magnetismo. Olha, o magnetismo é uma ciência terapêutica. O magnetismo estuda, analisa e sugere métodos que sejam eficientes para utilizar os fluidos magnéticos em favor daqueles que precisam. O magnetismo tem inúmeras utilidades no sentido da terapia e do auxílio e do alívio de todos aqueles que procuram as casas espíritas. Mas é uma ciência que praticamente tem a potencialidade de curar doenças, de fazer um bem imenso à humanidade. E é uma ciência linda, aonde nós passamos a ter a certeza, enquanto você começa a praticá-lo, do quanto você pode fazer pelo próximo.
Magnetismo é uma das leis naturais da vida. É uma força, é uma energia derivada diretamente da energia do fluido cósmico, da energia cósmica, como quiserem, que se processa, né, nas transformações pelas quais essa energia passa, e ele é capaz de se transmitir de uma pessoa a outra, né, de um ser vivo a outro. E justamente nessa transmissão vamos encontrar desde aquele fenômeno de restabelecer a energia de alguém que esteja debilitado até fenômenos de cura. Pode servir como uma forma de terapia, mas o fluido magnético ele existe em tudo, na verdade, no planeta Terra. É o magnetismo que liga as pessoas que se amam e que também que se odeiam através de uma força, de uma lei de atração. Essa ciência ela nasceu, né, já há um bom tempo, né, com Mesmer, né, no século XVIII, né, e ele, analisando, né, vendo alguns comportamentos, né, ele trouxe essa ciência, né, para o conhecimento humano. Ele entendeu que os astros interferiam de alguma forma na nossa vida. E quando ele quis avançar nesse campo, ele descobriu que a influência era muito maior entre os seres vivos, que nós emitíamos uma onda de fluidos ou de energias e uma interferia sobre as outras. E dentro desse campo de interferência, ele deduziu que era muito mais provável que houvesse um direcionamento e que com esse direcionamento se chegaria a algum lugar. Ele, como médico, usou potencialmente para obter curas. E foi o que ele conseguiu. A partir daí, ele desenvolveu técnicas, desenvolveu métodos, e o chamado magnetismo clássico veio de Mesmer diretamente. Mas não surgiu aí, porque o magnetismo é uma interação entre seres vivos, sejam vegetais, animais, pessoais, humanos. Só que no campo humano ele é revestido de uma intencionalidade, que é o que de fato define a ação do magnetismo, a intenção de fazer ou de alcançar algum ponto. Então Mesmer gastou quase toda a sua vida tentando provar para a classe médica, para a classe científica, de que existe um fluido e que esse fluido ele pode ser transferido de uma pessoa a outra. Aos poucos, na época, os estudiosos foram vendo que não tinham saída. Porém, eles continuavam sem aceitar a ideia de que isso era gerado por um fluido invisível. A função dele na antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, hoje é a mesma. É a função terapêutica, né? Depois acrescido por Kardec as funções relativas aos tratamentos de desobsessão e aos trabalhos de mediunidade. Nós, magnetizadores, normalmente trabalhamos em casas espíritas, mas o magnetismo não foi idealizado para ser uma ferramenta de casas espíritas. Ele é para ser feito no lar, em qualquer lugar, quando alguém necessitar. Não é uma exclusividade dos espíritas. Até mesmo como espírita, né? Kardec foi um magnetizador há mais de 35 anos, né? Kardec coloca que realmente o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. Aí vamos ser literalmente de acordo com Allan Kardec, questão 555 do Livro dos Espíritos. Magnetismo e espiritismo são uma única e só ciência. Allan Kardec, Revista Espírita, março de 1858. Espiritismo e magnetismo são, pois, uma mesma ciência. Allan Kardec, Revista Espírita, janeiro de 1869. Espiritismo e magnetismo são duas ciências gêmeas, em que uma não pode ficar sem a outra, sob pena de se imobilizarem. Então, se ele disse isso em 3 oportunidades tão marcantes, não seria eu quem iria dizer diferente, apesar de que tem gente que não gosta da palavra magnetismo.
A gente lê 300 e não sei quantas citações no Livro dos Espíritos, lê não sei mais 200 e não sei quantas em qual outra obra, e, no entanto, as pessoas não sabem muito bem o que é, nós mesmos não sabíamos. E aí descobrimos como isso era usado. Era usado em trabalhos terapêuticos, né? Pessoas com enfermidades físicas ou psicológicas, em trabalhos de desobsessão, em reuniões mediúnicas. Existe um magnetismo entre eu e você. Tá? Quantas vezes você vai ver uma pessoa e de cara você não gosta dela? Meu santo não vai com o santo daquela pessoa, né? Isso é o quê? É uma energia. Então essa relação magnética, ela existe entre as pessoas, às vezes entre marido e mulher, entre filhos e pais. E quando a pessoa não sabe lidar com esse aspecto energético, porque nós somos energias, então quando nós não sabemos lidar com isso, fica tudo muito mais complicado na vida. Você pode achar que você está apaixonada por uma pessoa e na verdade você está tendo apenas uma empatia fluídica. O passe é uma transfusão de energia alterando o campo celular. Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. O passe, né, na verdade, o que ele é? Ele é uma doação que, né, você tem um paciente ou um assistido, né, que necessita, né, que tem alguma desarmonia, ou seja, tem uma doença, né, ou seja, a doença no fundo é uma desarmonia energética, e você tem o doador, que é o magnetizador, né, que ele, através de técnicas, através do seu pensamento, da sua vontade, transforma o fluido, né, e usina esse fluido, transforma e doa para aquele paciente, para aquele assistido que necessita dele. Apesar de que não existe uma pesquisa formal nesse sentido, mas dentro do senso comum a gente verifica que somente com a imposição de mãos, em muitos casos, a gente mais prejudica do que na realidade a gente ajuda. Nos dias atuais, a gente verifica que quando alguém não consegue alguma coisa, ou é limitação pessoal por questões energéticas ou limitação por desconhecimento de técnicas apropriadas. Agora, sem dúvida que quando você exerce o trabalho do passe, você está exercendo o trabalho do bem. Quando você faz a prática do bem, os bons espíritos estão sempre ao seu lado. Então, o passe ficou uma questão até, né, parece até um certo culto, né? Você faz sempre da mesma forma, muitas vezes as pessoas só impõem as mãos, ou sempre pratica o passe independente, nem sabe o que é necessário para aquele assistido, né? Então, eu vejo que perdeu-se esse cunho científico. O movimento espírita, quando saiu da Europa, veio para o Brasil, ele nasceu aqui dentro de um contexto católico. O que veio o espiritismo, mas não veio o magnetismo. Eu estava em Aracaju nessa época, eu sou carioca, mas resolvi morar lá um período, e eu trabalhava numa casa espírita que estava faltando passista, o passista de comum. Eu falei, eu tenho que ajudar. Aí fui fazer um curso de passista em uma outra casa. Aí fiz o curso de passista em 3 dias. E aí, terminado o curso, eu estava dando passe, eu perguntei ao instrutor, me diga uma coisa, qual o tempo de duração do passe? Ele falou, uma Ave Maria. Aí minha ficha caiu. Eu falei, meu Deus, alguma coisa está errada. Porque muitas vezes tu vais encontrar pessoas que têm a fé como algo maravilhoso e que veem o passe como algo maravilhoso. Como hoje nós trabalhamos com pessoas que não têm um conhecimento do que seja o magnetismo, eu digo assim, que vêm para receber, e confundem muito o passe com um ritual religioso, elas muitas vezes vêm esperando algo mágico, algo maravilhoso, se assustam, pensam que quando estão tendo alguma sensação física, isso seja algum espírito que vai se manifestar, que
porque elas estão sofrendo por ação de algum processo obsessivo. Muitas vezes isso não é. A atuação do mundo espiritual é muito presente. O nosso defeito é que a gente quer que eles tomem conta do processo e a gente passe a ser mero espectador. E eles precisam de ter a nossa participação efetiva para poder fazer a parte deles. Então, passe, por que ele é usado na casa espírita? Alguém já se fez essa pergunta? De onde que vem? Ele vem porque Kardec foi um magnetizador. O grande problema na atualidade do movimento espírita é a falta desse senso crítico, da gente analisar mais friamente, usando a lógica, usando a razão, o raciocínio, para a gente analisar as verdades que são transmitidas através daquelas comunicações. E aí os erros eles vão se passando de uma pessoa para outra, vão sendo transmitidas e daqui a pouco aquilo quase que vira uma verdade aceita por quase todo mundo no meio espírita. E eu não sei quando é que isso realmente começou, mas dessa maneira que o magnetismo foi sendo rejeitado e foi se reduzindo cada vez mais, tudo aquilo que diz respeito à terapia de tratamento magnético, foi sendo reduzido cada vez mais somente à afeição do que a gente chama hoje de passe, que realmente deixa muito a desejar. Todas as vezes que a gente se omite e fica naquela de bonzinho, pronto, eu estou aqui à sua disposição, e você não faz nada, eles não têm como fazer. É mais ou menos, você vai levar uma bagagem, só olha, conte comigo que eu posso lhe ajudar a carregar a sua bagagem. Diz, pronto, eu tenho todas essas malas. Tá bom, você carrega que eu vou ficar respirando fundo. É mais ou menos isso que a gente tem feito com o mundo espiritual. A gente não põe a mão para fazer. E quer que os espíritos façam? A gente não se prepara psicologicamente, não se prepara doutrinariamente, a gente não se prepara em termos de pesquisa, de estudo, de experiência, de nada, mas quer que baixe um santo e o santo resolva tudo. Isso não existe. Então, uma pessoa que não tem qualquer contato com o espiritismo, por exemplo, uma pessoa que vive lá nos cafundós e nunca se falou de espiritismo na vida, ele tem uma facilidade de sair do corpo. Muitas vezes ele é incompreendido, muitas vezes ele é tido como doido, as pessoas muitas vezes não vão entender o que acontece com ele. Isso vai acabar trazendo um monte de transtorno para a vida dele e ele não consegue, ninguém que consiga lhe dar uma direção, uma orientação. Magnetizador pode chegar assim para também no enjoo. Eu senti um pouco de calor mais alto, até embaixo, no mesmo nível, sem alterando. Aqui é o nível de calor, frio, mais próximo do melhor. Certo. O que mais? Uma brisa na palma da mão.
Uma brisa na palma da mão. Eu não senti assim resistência. Quando vocês cansarem, apliquem mais um pouco. Tá? Não pare as mãozinhas lá em cima. Não pare a mão lá em cima para não fazer qualquer Quando doação. chegar lá em cima, você já Chegou em desce cima, uma mão. desce. Chegou em cima, abriu, desceu. Desce aberto, sobe fechado. Com velocidade, porque é dispersão. O magnetismo, ele atua em nós, falando aqui de ser humano para ser humano, através de centros que são chamados energéticos, que escolas mais antigas chamavam de chakras, hoje em dia se chama de centro de força, mas que na realidade são campos vitais. Esses centros de força, eles são muito bem localizados, pelo menos os principais. Temos um que fica no alto da cabeça, que é o mais importante de todos, e também é o mais sutil de todos, que se chama coronário. Temos um segundo que fica aqui no meio da testa, no entre-olhos, que é o frontal. Depois nós temos um que fica sobre essa região da garganta, que é chamado de laríngeo. Temos um sobre o coração, que é o cardíaco. Temos um no alto do estômago, que seria o gástrico. Um pouco abaixo, mas do lado esquerdo, que fica sobre o baço, que se chama centro esplênico. E um na região da genitália, que se chama centro genésico. A gente pode dizer que o magnetismo ele consegue curar tudo, mas nós precisamos aprender como é que se faz isso. Para o magnetismo, não existe a doença que não tem cura. Existe doença onde nós não identificamos ainda a desarmonia. Então, por isso que a gente não consegue curá-la. A partir do momento que você consegue identificar aonde energeticamente está aquela falha, a lógica, obviamente, você vai conseguir corrigi-la. Isto aqui é espiritismo. Ou seja, o tratamento durou mais ou menos 1 ano e meio. Ela teve infecção urinária, desidratação, pneumonia, diarreia. E todo mundo diz espiritismo é ciência, filosofia e religião, mas se espiritismo, magnetismo é ciência, por que eu jogo fora a ciência espírita? Vamos falar sobre sonambulismo, hipnose e fé. Isso vai avançar e vai adentrar em praticamente vários ramos da ciência, não é somente no ramo da medicina, isso vai abrir todo um novo campo de pesquisas. Chega numa casa espírita e diz, me ajude, eu já fui ao médico, já fui ao hospital, já fui a tudo e não encontro solução. E tem 2 empecilhos muito graves. Primeiro, a própria medicina, aqui colocando a palavra em termos genéricos, a medicina não tem interesse no magnetismo porque ela não tem como capitalizar em cima disso. Você não tem como engarrafar magnetismo, pelo menos por enquanto. E a outra questão é que o ser humano, ele é lento demais para valorizar até aquilo que é bom. Por exemplo, alguém sabe fumar faz mal, mas se você fuma, mesmo você sabendo de todas as consequências, veja quanto tempo a gente demora para ter consciência e largar. Que medida será usada para referir o que somos, quem somos, se não for o metro do eu faço, do eu posso, do eu curo? Então, apesar de que a gente quer a cura, na realidade a gente quer que alguém nos cure e não que a gente seja o agente de cura. Por isso é que é tão lento o caminhar. Esse magnetismo é o que a gente está conversando hoje. Não é aquele magnetismo, aquele passe que eles chamam, inventaram a expressão passe da casa, né? Não existe passe da casa, na verdade existe o passe. O que acontece muitas vezes é que as técnicas não são utilizadas da forma mais correta. Né? Ou seja, N motivos, por falta de estudo, por realmente não querer que
não se poder utilizar a técnica mais correta, né? Ou por falta de conhecimento mesmo, né? Aí ficou essa do achismo, eu acho que não precisa, eu acho que é só botar a mão, eu acho isso, eu acho aquilo. E com isso foi se perdendo essa grande maioria. Eu fico pensando num cenário, se nós tivéssemos, como espíritas, estudado o magnetismo desde o princípio que o espiritismo entrou no Brasil. Aí então se diz que em questões de passe a gente não precisa estudar, a gente não precisa aprender muita coisa, não precisa fazer isso ou aquilo, basta que a gente tenha boa vontade, os espíritos vão fazer tudo. Mas a ciência magnética e o que Allan Kardec deixou escrito se contrapõe a tudo isso. Casa espírita tem em todo quanto é lugar, porém as casas espíritas que fazem o tratamento do magnetismo ainda são poucas. As manifestações obtidas por intermédio dos médiuns, como as do magnetismo, são de ordem natural. Não há milagres. Camille Flammarion. A natureza, ela não permite milagre. Milagre é uma expressão de um fenômeno que a gente desconhece ainda o meio, o método, mas que uma hora a gente vai entender o porquê disso. A relação entre Jesus, milagres e magnetismo é direta, objetiva, sem qualquer subterfúgio. Jesus é qualificado por nós como o maior de todos os magnetizadores que aqui já esteve. Veja, quando alguém diz assim, Jesus era um médium de Deus, de alguma forma não entendeu muito ou apenas está dando uma ênfase no processo. Porque, de fato, Jesus fazia, ele não precisava de Deus agir diretamente sobre ele. Agia Deus como age sobre qualquer um de nós, e não de uma forma especial. E aí ele conseguia levantar, entre aspas, quase mortos, limpar feridas, ele conseguia tudo e nos sugeriu isso, é tanto que ele não foi de meias palavras, ele não disse, vai e veja o que é que dá para você fazer, ele disse, vai e cure. Nós é que somos tímidos demais e dizemos, não, a gente vai ver se dá, não sei. Então a ênfase de Jesus era a ênfase de um grande magnetizador, tanto que ele afrontou uma época, afrontou todos os tipos de governo e de força que tinha, sem levantar a mão contra ninguém. E é a minha segunda casa. Aqui eu chamo de Corredor da Esperança. Basicamente, eu cheguei aqui num quadro emocional, em desequilíbrio, mas o que me trouxe realmente ao tratamento foi o físico. Eu comecei a sentir que estava perdendo as forças dos braços, das pernas, e isso me deixou muito desestabilizada. Muitas dores na coluna e a fraqueza muscular mesmo. Suspeitou-se até de várias outras doenças, né? E depois descobri que era uma consequência da polio. Porque eu já cheguei praticamente sem andar, né? Eu já estava chegando num estágio que eu já estava perdendo a mobilidade. Então, foi tudo muito rápido, fiz entrevista, fui logo chamada. E eu lembro que eu pedi muito a Deus que me mostrasse um caminho, porque eu já estava chegando quase ao desequilíbrio mesmo, emocional, por não saber o que estava acontecendo comigo. Muitas dores de chegar a tomar morfina. Eu lembro que uma das coisas que mais me impressionou e me emocionou profundamente, a ponto de eu chorar muito, foi que numa das sessões eu senti a minha perna esquerda, que eu nunca tinha sentido, né? Ela tem alguns reflexos, pouquíssimos, mas nunca a senti como eu sinto a minha perna direita. E isso me deixou muito emocionada, né? Saber que algo que parecia ser impossível aconteceu. Eu achava que era alguma coisa não miraculosa, mas que por ser espírita, que era uma coisa diretamente dos espíritos.
Então eu posso dizer que eu entrei aqui, meu tratamento durou 2 anos. Então fiz 2 anos agora em janeiro. E eu recebi alta e eu fiquei muito feliz. Então a gente, quando chega ao centro espírita, as pessoas não sabem nem o que significa o espiritismo. A princípio, eu não nego que entrei com um recurso de milagre. E foi aí que eu comecei a minha caminhada e digo que é a minha salvação. Às vezes eu até sinto falta quando eu venho aos domingos e não entro aqui. Já estava habituada a entrar aqui, seria a minha segunda casa. Mas ao mesmo tempo muito feliz de saber que eu consegui vencer essa etapa da minha vida e que outras pessoas também vão sair daqui melhores, com certeza, do que entrar. Aqui era onde eu fazia o tratamento, especificamente nessa maca. Eu passei todo o meu tratamento, eu acho que umas 2 vezes não foi realizada nessa maca. Mas, de resto, foram 2 anos aqui, sendo parada, sendo acolhida, né? Sendo amada, porque é um ato de amor que os trabalhadores fazem. Vida, saúde, recomeço, só alegria. O passe é, antes de tudo, um ato de amor na sua expressão mais sublimada. Sueli Caldas. A gente realiza esse trabalho na nossa casa espírita, que é o Broward Spirit Society. Fica na Flórida, na cidade de Pompano Beach. A gente tem um americano, que o nome dele é John, e que a gente está tratando ele há mais de 1 ano com o magnetismo. E ele, assim, ele está extremamente grato, porque quando ele chegou na nossa casa espírita para fazer o tratamento do Parkinson, ele tremia constantemente, então ele vivia assim, tremendo. Com o tratamento que a gente fez, ele não treme mais constantemente, ele treme apenas quando ele segura algo pesado, aí a mão começa a tremer. Ele participava de um conjunto onde ele cantava todos os sábados num grupo. E ele já não estava cantando mais, porque a voz não estava saindo mais, a voz estava muito rouca, então ele foi tirado do grupo. E com o tratamento, a partir do momento que ele parou de tremer, a voz também voltou e hoje ele canta. A gente não tem ainda a cura completa do Parkinson. A gente ainda está à procura. Então, eu posso dizer para vocês, Ionara, você consegue curar completamente? Não, mas a gente tem conseguido reverter e a gente tem conseguido dar uma qualidade de vida bem maior para as pessoas. Mas esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é a cura. Uma moça, não era bem jovem, ela devia ter os seus 50 anos, mas ela tinha verdadeiro pavor de cirurgia, porque ela fez cirurgia quando criança e causou um trauma muito grande. E ela precisava fazer uma cirurgia de tireoide, os nódulos são enormes e não havia outra possibilidade. E nós começamos a tratá-la, não foi da tireoide, sabíamos que não tinha jeito. Começamos a tratar da estabilidade emocional, para que ela perdesse o medo. Pois bem, esta pessoa, depois de um tratamento de uns 60 dias, ela foi para a mesa de cirurgia sem problemas. E no dia seguinte à cirurgia, ela fez questão de ligar e dizer, eu consegui, eu consegui. Nós consideramos isso uma vitória, porque não foi exata. O fluido magnético não serve só para cura de patologias conhecidas. Nós ajudamos na estabilidade emocional. Isso é muito importante. E às vezes as pessoas não relatam porque esquecem das coisas menores. Mas como isso é importante, imagina você ter um pavor de cirurgia e depois no dia seguinte gritar, eu consegui, eu consegui. Nós, inicialmente, a gente deu um foco maior para atender os depressivos, né? As pessoas com
a questão da depressão. E tivemos excelentes resultados, né? Pessoas que com situações difíceis, né? Com tentativas já de suicídio, né? E a gente realmente viu, né, um resultado né, bastante impressionante até, porque as pessoas não... Né, uma pessoa que tentou suicídio, né, e praticamente está numa outra situação agora, é muito gratificante. Então, as emoções, quando uma pessoa começa com pensamentos negativos, né, uma pessoa pessimista, uma pessoa que só pensa que o pior vai acontecer, ela mesmo causa essa desarmonia fluídica. Então, ela mesmo causa inconscientemente, porque ninguém em sã consciência iria querer causar mal para si mesmo, mas por não conhecer o processo energético, por não ter conhecimento de que nós somos energia e que nós, através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, alteramos esse processo energético, a gente acaba causando mal a nós mesmos. Mas o contrário também é verdadeiro, ou seja, quanto mais você tem energias, emoções, alegria, vontade de viver, você vai automaticamente alterando o quadro fluídico também. Isso se dá por um processo muito simples, pela vontade que você tem de doar fluidos a outra pessoa. No sentido de que você precisa doar com esperança, com fé e com muito amor. Isso parece uma coisa muito simples, mas é muito complexo e funciona muito bem. Em minha casa, por exemplo, quando meus filhos estão com algum problema de saúde mais simples, estão gripados, com dor de cabeça, uma dorzinha de barriga, ou minha esposa, ou mesmo eu estou com alguma descompensação, eu utilizo no meu dia a dia assim. Eu posso tratar em mim mesmo problemas mais simples. Um ferimento, uma pancada, uma pequena queimadura, dá para eu tratar em mim mesmo. Os magnetizadores clássicos, eles recomendavam a gente usar o sopro quente numa queimadura. Lógico que se for uma queimadura extensa, você precisa de outras ações. Mas uma queimadura numa região pequena, uma queimadura leve, a gente pode usar o sopro quente, que seria você encostar os lábios o mais próximo possível do local e soprar. Lá na nossa casa, todos os atendimentos, né, ao final, nós fazemos um processo de magnetização da água. Né? Por que a água? Né? Porque a água é um elemento, né, que você pode depositar, né, o magnetizador ele doa seus fluidos e deixa ali na água, né, para que essa água seja consumida, então, ao longo do tempo, até chegar ao próximo dia de atendimento daquela pessoa. E nós, lá na Sociedade de Vida, temos um companheiro que ele é químico industrial de profissão e tem um laboratório à sua disposição. E uma das coisas que ele tinha muita curiosidade era de saber, né, se realmente esse fluido, essa energia vital, essa energia magnética, se ela processava aquilo que dizia. E aí ele comprovou que realmente a que havia sido magnetizada após o seu atendimento sofreu inúmeras alterações. Alterações quantitativas e qualitativas na fórmula original. Qual foi o elemento que causou aquelas alterações? Como essas alterações aconteceram numa garrafa vedada, fechada, sendo apenas com o trabalho do magnetizador. Você pega um copo, uma garrafa de água e ali você estende as suas mãos no período de até de 3 a 5 minutos, pode até ser mais. E aí você começa a sentir que algo está saindo da sua mão e é uma energia, um fluido. E você mantém a mão ali, obviamente, você não pode manter a mão ali, estar conversando com outras pessoas
ou sem nenhum tipo de concentração, não é por aí. Então nós temos que manter a mente, manter a vontade, ter amor, ter vontade, ter sentimento, e aí nós causamos um processo de doação. Então você pega uma água com a intenção de doar. Então se você não tiver a intenção dessa doação, ela não vai acontecer. Sou Marcela Colotti, eu trabalho com medicina chinesa, shiatsu e terapias afins e aplico magnetismo no Instituto Espírita Paulo de Tarso, em Aracaju, Sergipe. É certo que a fé no sentido de convicção, eu não falo nem apenas a fé religiosa, né? Você está convicto que aquilo vai te beneficiar, é claro que isso mobiliza muito mais a própria autocura e a própria usufruto do magnetismo aplicado no teu organismo, já que você recebendo, então a tua fé, a tua convicção ajuda. Mas isso não é imprescindível para que você seja beneficiado pelo magnetismo. Porque então como é que nós trataríamos as crianças? O tratamento magnético com as crianças surgiu da necessidade de se fazer separado dos adultos. Porque o Vinícius, que foi a primeira criança que a gente tratou lá, o Vinícius é autista, e a gente começou o trabalho, quando ele começou a se tratar com a gente, ele tinha por volta de uns 5 anos de idade. E era na segunda-feira à noite. Então a gente trabalha também a câmara de passe, né? A sala onde a gente aplica passe, ela fica na penumbra. Isso para uma criança já pode ser inconveniente, para uma criança autista era bem complicado. Então a gente tinha que aplicar nele e em outra criança que a gente tratava na época, antes de todos os adultos. Então todos os adultos tinham que ficar esperando, porque são crianças, então elas ficam andando, rodando, às vezes gritando e rejeitando a aplicação do passe, até a gente convencê-las. Olha, as crianças, a gente tem o maior número de autistas. Então a gente vê nos autistas um desenvolvimento da interação, da socialização, de aceitar o contato físico, que para o autista é difícil, de nos buscar quando chega no olhar, de chegar sorrindo, abraçando, que isso é uma construção. Então a gente vê que os autistas, eles estão mais livres, mais para fora, vamos dizer assim, fora daquele mundo mesmo, onde eles ficam muito amarrados ali. Isso explicando o autismo de maneira bem rudimentar, bem grosseira. Como Lara, que tem uma síndrome genética muito rara no mundo, ela é muito rara. Se eu não me engano, até pouco tempo atrás, ela era a única em Sergipe que tinha essa síndrome, que é a trissomia do cromossomo 9 em mosaico. E que também não se sabe alguma coisa, mas ainda há muita coisa para desvendar. Então, questão de sobrevida, de sequelas. No caso, ela tem mais sequelas motoras. Então, até na própria deglutição, né? A questão de engolir, que é motor, na estrutura física, no crescimento.
E o que a gente vê é que ela tem um intelecto preservado, a gente percebe isso na interação, nos dengos, nos mimos, nas fugas, quando a gente trabalha também com uma técnica magnética aliada à sugestão, incutindo nela como espírito a força, o interesse, inclusive em deglutir, porque ela rejeita o alimento, não porque ela tenha nenhuma questão física que a impeça de engolir, mas é como se ela apresentasse um medo, apesar dela ainda ser pequena, ela apresentasse um medo de engolir. Então a gente trabalha ela como espírito. Nosso trabalho com autistas tem aproximadamente 13 anos. O nosso primeiro atendido completará 17 anos agora neste mês de maio de 2015. E o trabalho com os autistas, ele é perfeito para exemplificar o paciente que não tem fé, o paciente que inclusive muitas vezes não tem noção nem do que ele está se submetendo, mas que são extremamente dóceis a esse tratamento, na maioria das vezes. E daí então eu disse assim, olha, eu só não quero uma coisa, eu só não quero que ele vá amarrado. Como me disseram que ele era mantido neste outro atendimento que era feito de desobsessão numa determinada instituição de Pelotas, que ele era mantido à força, segurado à força. Eu digo lá, eu não quero que isso aconteça. Se ele vai, aí eu quero vê-lo como ele é. Fizemos o passe nele, lógico, né? Fizemos o atendimento. Eu disse, por todo o histórico que foi colocado, vamos levar para uma reunião de evocação para realmente verificar o que há com essa criança, mas no passe magnético não se detectou nada. Levamos para a evocação e na evocação um dos mentores da nossa sociedade respondeu a essa evocação e disse que aquele menino era autista. Ele tinha 30 crises, segundo o relato dos pais, 30 crises por dia nessa época. Os primeiros relatos, os retornos que nós tivemos foi que os pais começaram a relatar que essas crises estavam diminuindo, né? Diminuindo de intensidade, começaram a reduzir de 30 para 20 diárias e foram reduzindo, depois elas foram espaçando. Hoje já fazem mais de 3 anos que pelo menos eu não ouvi os pais nos trazerem o relato de que ele tenha tido alguma crise. Após 6 meses, ele retomou a fala, começou devagarinho a falar novamente. Aí nós começamos a perceber que ele estava no ambiente, porque numa situação que foi marcante e que eu sempre faço questão de contar, eu precisei me ausentar do atendimento com ele, por causa de um tratamento que eu precisei fazer, e fiquei 3 atendimentos sem acompanhar o trabalho. Quando eu retornei, seguimos normal, no atendimento foi tudo normal, né? Não teve nenhuma alteração do que era o nosso cotidiano. No final, eu sempre beijava o menino, meio que a contragosto dele, mas beijava. Nesse dia eu fiz o mesmo, e quando eu me abaixei para beijá-lo, ele me olhou pela primeira vez, encheu a boca e me cuspiu bem no meio da cara. Eu confesso que eu tomei um susto. O pai dele, que acompanhava na sala o atendimento, que é isso, né? E quando eu recebi aquilo assim, fiquei no susto, né? O Georges, que acompanhava o tratamento, me disse assim, fica calma, volta, olha para ele, pede desculpa e explica por que você não estava aqui nos atendimentos anteriores. Nem tudo que parece negativo é de verdade. E aí eu fiz isso. Voltei, expliquei, olha, me desculpa, a tia não estava aqui, papapá. A partir daquele dia, a gente notou que realmente ele se abriu. Então aquilo que parecia negativo, na verdade não foi. Era uma reação afetiva dele. Ele estava dizendo que ele tinha sentido a minha falta. E ele começou a se abrir, foi se abrindo. Hoje ele fala, ele conversa, ele se socializa, ele continua lá na sociedade, é o nosso mestre, né? Depois dele vieram 15. Hoje são 15 meninos em atendimento, cada um deles, isso é uma coisa importante que se diga, né? Embora o autismo seja uma síndrome, tenha características específicas, isso não quer dizer que aquela criança não tenha uma personalidade, que aquele espírito não tenha a sua individualidade. O tratamento com a criança envolve outras coisas, então o abraço, o beijo, a brincadeira, que não deixa de ter um magnetismo envolvido, mas as técnicas magnéticas a gente vê e tem observado com esses anos que interfere bastante no desenvolvimento de todas as crianças que a gente tem tratado lá.
Então vamos conversar aqui com a professora Bianca Vieira, que já está aqui. Vamos? Meu nome é Bianca e eu sou mãe de Leonardo. Léo. Qual é os resultados dos passos? Qual é o resultado dos passos aqui? E tudo muito bom. Não, meu filho tem melhorado muito, tem ficado mais tranquilo, tem dormido melhor, correspondido melhor ao tratamento. Que hora ele acordou hoje? Hoje ele acordou umas 8 horas. Mas ontem Porque ele acordou... dormiu tarde. Que hora? Ele dormiu quase umas 11 horas. Aí eu já acordei umas 8. Mas quarto, eu acordei que horas? Ele tem traços de autismo, né? Alguns médicos falam em síndrome de Asperger, que não utilizam mais muito esse termo. Então ele tem traços de autismo, já falaram em síndrome de Savant também. Então ele tem uma mistura que acaba o diagnóstico não sendo, né, direto assim. Mas ele tem vários traços de várias síndromes. Aí agora sim, só que você tem que mostrar quem você é. Ele quer filmar você como você é. Oi. Não é fingindo quem você não é. Quando eu ficar grande, eu quero ir para o Big Brother Brasil. Tá. Foi a indicação de uma amiga minha, ela trabalhava comigo e fez o curso aqui de magnetismo. E como ela sabia que Leonardo tinha esses problemas, aí ela disse, olha Bianca, eu frequento um centro e eles têm um trabalho especial com as crianças na sexta tarde. Vá lá conhecer. Eu já era espírita, eu já frequentei outros centros, tinha o passe convencional, mas não esse passe magnético. Eu acredito assim, que ele tem um envolvimento maior, sabe? Um resultado, ele tenha um resultado maior em relação a... Tá falando com você também. Sente? E vai aparecer em alguma TV? Vai aparecer depois. Que jornal? Assim, ele tem melhorado bastante, né, frequentando aqui, porque ele também tem um médico homeopata, trabalha com a psicopedagoga, mas a partir do momento que ele começou a frequentar aqui a casa, ele tem melhorado bastante, tem se acalmado mais, ele tem evoluído muito. Na verdade, eu sempre fui adepto ao espiritismo. Eu nasci em bases católicas, né, batizada em igreja católica. Minha família é católica, né, mas eu sempre tive um grande interesse pelo espiritismo. Tive uma grande necessidade em relação ao meu filho, porque ele tem um diagnóstico. Inicialmente, ele veio pelo diagnóstico de uma alergia severa a proteína de leite de vaca, a ovo e a soja, né? E recentemente, desde fevereiro, para cá a gente descobriu que ele tem TEA, que é o transtorno do espectro autista. E tenho percebido os grandes avanços e resultados com o tratamento do magnetismo. Meu filho, ele era muito agitado, né? Ele gritava muito. E o tratamento do magnetismo a gente iniciou bem antes dos tratamentos terapêuticos convencionais, com a equipe multidisciplinar que é de terapeuta ocupacional, psicólogo e fonoaudiólogo. Então, assim, eu pude perceber, né, nitidamente os avanços e a melhoria dele com o passe magnético. A confiança a gente vem mesmo no nosso divino, no Deus, né, em Jesus, né, nessa divindade mesmo que a gente procura e acredita, né, e a confiança parte daí, dos bons espíritos, né, dessa falange maravilhosa que nos acompanha, nos protege e nos guia. Satisfação, eu acho que é fundamental, porque nós somos movidos pelo prazer, né? Não é a satisfação no sentido de vaidade, de eu me envaidecer porque eu vejo alguém melhorando com o meu fluido. Mas eu sou um instrumento, a satisfação também é eu saber que eu posso ser um instrumento para beneficiar o meu semelhante. Seja um adulto, uma criança, seja um conhecido, um desconhecido. Mas você ser um recurso do bem. Mas não bate, certo? Em vez de você bater, você diz assim, me ajude. E aí a gente ajuda você, papai, mamãe, eu, quem estiver perto. Tá certo? Vamos pensar melhor nisso? Ser médium e magnetizador, se bem utilizado, é um casamento muito útil, mas não é imprescindível. E de uma maneira geral, no trabalho
do magnetismo, eu dou, como eu falei, da minha própria economia vital, mas eu tenho a influência dos espíritos amigos que estão ali. Aliás, qualquer pessoa que trabalhe pelo bem, para beneficiar o seu semelhante, ele vai ter sempre assistência dos amigos espirituais, independente de acreditar neles ou não. Eu era professora numa creche, era filantrópica, mas fechou e eu me aposentei. Antes de eu, porque eu sou velha não, me aposentei e voltei para o trabalho. E fiquei assim, faltando alguma coisa, e esse trabalho está me completando. Quando eu vim aberta para fazer o passe, quando eu cheguei aqui, que eu vi o trabalho, que eu cheguei em casa, que fui repensar, digo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde eu fui amarrar meu burro, que é muito difícil, o trabalho requer demais da gente. Eu pensei, mas na outra sexta-feira eu estava aqui. Gostei demais, acho que posso fazer esse trabalho bem feito. E agora ninguém mais me tira daqui, não saio daqui, ninguém me tira, porque é muito gratificante. Trabalhar com essas crianças, eu aprendo demais com elas, porque a gente vem com a imagem assim, de que é uma criança autista, que a gente vai ensinar ela muito, pelo contrário, a gente que aprende. Eu estudo bastante, e cada vez que eu estudo, eu vou descobrindo que é bom estudar mais, que a gente tem muita coisa para aprender. Que adianta a gente saber das coisas e ficar parada no tempo. Não, tem que botar ação, tem que agir, tem que trabalhar. O dia de sexta-feira é um dia que a gente está em casa, que a gente que é dona de casa, né, quer ver a casa toda no jeito. É o único dia que a gente tem para fazer, mas eu largo tudo, saio de casa e não fico cansada, porque para mim é um lazer vir para cá. Acalmar as nossas mentes, nossos corações e focar no objetivo que nos trouxe aqui, permitindo-nos realmente estar aqui, de corpo e alma. Senhor e amigo Jesus, de coração te agradecemos a grande oportunidade que temos mais essa tarde. Envolve-nos no teu amor, ilumina os nossos corações para que a nossa essência divina possa desabrochar ainda mais durante esse trabalho e possamos dar o melhor de nós, seja nossos fluidos, a nossa atenção, o nosso amor, a nossa escuta, a nossa palavra amiga, que tenhamos sempre a vontade firme de auxiliar os irmãos que chegarão aqui essa tarde. Que as nossas crianças, que as suas famílias possam chegar aqui em paz. Que tenhamos sempre o coração aberto para receber o for melhor dos nossos mentores, nos intuindo, nos guiando durante o trabalho. E que todos nós, trabalhadores e assistidos, amigo Jesus, possamos sair daqui hoje bem melhores do que quando chegamos. E que acima de tudo e de todos, Mestre, seja sempre feita a vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Vá e cure.